Cara, eu sei fazer um monte de imitação. Eu sei fazer o Silvio Santos, ó. Silvio Santos, vai. Você fazer o Faustão, ô louco, meu, brincadeira, meu, exatamente. Você fazer o Luciano Huck, loucura. Não, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um quadro do Tá na Bíblia e o episódio de hoje é Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Ué, tá me imitando, rapaz? E o texto básico que eu queria falar com vocês está em 1 Coríntios 11, versículo 1, que diz assim: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí eu pensando muito bem assim, o que Paulo estava querendo dizer na verdade, né? Porque assim, uma pessoa para falar isso, ela tem que ter muita coragem, ela tem que ter certeza do que ela estava fazendo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, deixa eu ver, qual que é a definição da palavra imitar? A gente sabe o que é imitar, mas qual que é a definição, de onde vem a etimologia, a origem? Aí eu fui pesquisar na internet, fui ver, e aí eu achei uma informação que diz assim, ó, a palavra imitar vem do latim imitare, que significa copiar ou reproduzir alguma coisa. E aí eu fui pesquisar mais uma definição e eu encontrei essa, que diz assim, inspirar-se em, ter como exemplo, copiar. E eu achei essa definição muito bonita, que tem tudo a ver com isso que Paulo estava dizendo, que diz inspirar-se em, inspirar, ter como exemplo. E olha só que interessante, imitar, quando Paulo está falando imitar a Cristo, quando ele fala que está imitando a Cristo, ele não está dizendo que ele está querendo ser igual a Jesus. Porque quando você imita alguém, eu, por exemplo, quando eu imito o Silvio Santos, eu imito o Silvio Santos, eu não estou Silvio Santos, eu não sou o Silvio Santos, eu não sou essa pessoa. Então quando você imita alguém, você não é a pessoa em si, isso não te torna a pessoa. Então Paulo, quando está imitando a Cristo, ele não está querendo ser Cristo. Então é importante saber que quando a gente está seguindo os passos de Jesus, a gente nunca vai ser igual a Jesus em 100%, assim, perfeição, nunca. A gente nunca vai ser igual a Jesus, mas a gente tem que tentar, sabe, copiar o que Jesus fez, está fazendo ainda através do Espírito Santo. A gente tem que tentar ser parecido, não igual, não o mesmo, mas parecido a Jesus. E aí eu fui procurar outros versículos que tem a ver com isso. Eu achei Efésios 5, que Paulo está falando quase a mesma coisa. E ele começa assim dizendo, Efésios 5:1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo está dizendo de novo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Qual que é a marca do cristão? Uma das marcas do cristão tem que ser o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Como diz em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, para ser cristão, nós precisamos amar uns aos outros. E essa palavra cristão é muito interessante também, que é basicamente um termo que foi usado no tempo depois de Jesus, lá para meio que marcar aqueles que estavam seguindo a Jesus, que acreditavam em Jesus, mesmo depois de ter ressuscitado. Ainda existia aquele debate, os fariseus ainda acreditavam que o Messias não era Jesus, e todos aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, eles tinham o nome de cristãos. Então foi daí que surgiu o nome cristão. Cristão significa pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. São aqueles que imitam a Jesus em todos os sentidos, no sentido de amar uns aos outros, de ter a mesma compaixão que Cristo teve, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, a marca do cristão, uma delas é o amor. É assim também como o fruto do Espírito é o amor, mas também é alegria, paz, longanimidade,
longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas nós precisamos imitar. E o maior exemplo, né, de tudo isso é o próprio Jesus, porque tudo isso provém dele, né? E o próprio Jesus, ele nos dá o exemplo de como agir em cada situação, como seguir os seus passos, porque ele é o caminho. E voltando lá para 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo estava basicamente falando, eu estou seguindo o exemplo de Cristo, então vocês podem me imitar porque eu estou seguindo a Jesus, eu estou imitando a Jesus, então tenham eu como exemplo porque eu estou tendo Jesus como exemplo. Então Paulo tinha muita ousadia, convicção do que ele estava fazendo ao ponto de dizer isso. Faço o que eu faço porque eu estou fazendo o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo ainda, o que Jesus faz. Seguir os passos de Jesus não é tão difícil quanto parece. Porque nós temos todas as instruções aqui na Bíblia, como Jesus agiu, como nós devemos agir, através não só de Jesus, mas como seus discípulos, o próprio Paulo também. Então outros homens muito usados, foram inspirados por Deus, eles estão nos deixando as instruções de como nós devemos ser parecidos com Jesus. Jesus sempre foi, sempre será o nosso maior exemplo, a nossa maior referência para a vida, para tudo. Jesus é o maior de todos. E Jesus mesmo, em Mateus 11:28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala, aprendei de mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, nós devemos ser mansos e humildes de coração. Mas o mais importante também não é só o nosso agir, mas é o nosso entregar. Nós devemos entregar as nossas vidas a Jesus, nós devemos nos entregar a Jesus, nós devemos nos aproximar de Jesus, porque só dele vem o descanso. Então, para que você seja igual a Jesus, você tem que estar mais próximo de Jesus. Quando a gente convive com Jesus, a gente começa a ser parecido com Jesus. E quando você está convivendo muito com um amigo, você começa a ser muito parecido com seu amigo, tanto na risada, como no jeito de falar, na gíria. Então, como Jesus, se aproxime de Jesus, tenha uma amizade forte com Jesus. O maior segredo de ser imitador de Cristo, quando a gente tem Jesus na nossa mente, no nosso coração, a gente começa a imitar naturalmente. A gente começa a ser parecido com Jesus naturalmente. Deus abençoe vocês, até mais um vídeo, até mais. Falou, gente, valeu! Oi, tá certo, você que está vendo esse vídeo, hoje tá certo, você se inscreva no canal, se inscreva no canal, dá o joinha, tá certo, joinha, e compartilhe com seus amigos para que eles possam ver esse vídeo e vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Falou, tchau!